Meus irmãos, vamos falar hoje sobre algo muito legal que alegra o coração de Deus, que tem revolucionado o mundo. Por isso que eu falei que o assunto hoje é quente, tá bom? Porque de fato temos visto com os nossos olhos o que Deus tem feito, o que Deus tem feito nos bairros, o que Deus tem feito nos conjuntos, o que Deus tem feito nas cidades, o que Deus tem feito nas comunidades, nos municípios, nos estados, o que Deus tem feito no Brasil e ao redor do mundo, que são as nossas células. Olha só que maravilha! Glória a Deus! Talvez você me pergunte, pastor, para início de conversa, não era a pastora Agatha que ia ministrar hoje? Mas é ela que está ministrando aqui, que é uma só carne nós dois, gente. É uma só carne nós dois. Né, amor? É uma só carne. É ou não é uma só carne? Então, você está me vendo, você está olhando para a pastora Agatha aqui. Amém? Então vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. O que Deus tem para nós hoje. Vamos falar hoje, meus irmãos? Não, depois eu falo o tema. Abra sua Bíblia no livro de... Livro de Romanos, capítulo 16, no verso 3. Livro de Romanos, capítulo 16, no verso de número 3, 4 e 5. Vamos lá. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim, não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Vamos ler somente essa parte A aqui, meus irmãos. Somente a parte A, até aquele ponto ali seguido. Vamos lá? 1, 2, 3. Saúdem. Olha, muito bonito. Vamos de novo, vamos lá. Saúdem. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, nós vamos falar hoje, o que é uma célula? Né? O que é uma célula? Coloca aí, Brunão, por favor, o que é uma célula? O Brunão preparou para a gente. Uma célula é um grupo de 6 a 16 pessoas reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família, adorar o Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. Então, esse aqui é o conceito mais simples, mais claro do que é uma célula. A gente sabe que célula, meus irmãos, não é algo... Não é o modismo, agora a moda é célula, né? É algo novo, antes quase que não se falava. Não, irmãos, a gente leu aqui, no livro de Romanos, capítulo 16, sobre um casal, Priscila e Áquila, que na casa deles tinha uma célula. E pelo fato, alguns estudiosos da Bíblia afirma que pelo fato da Bíblia mencionar o nome deles, dá a entender que eles eram os líderes dessa célula. Os líderes da célula que reunia na casa deles. Nós lemos aqui no livro de Romanos. Então, uma célula não é algo novo agora, irmãos. Não é um modismo, já era algo que acontecia há muito tempo atrás. Há mais de 2000 anos atrás, já acontecia das pessoas se reunirem nas casas, com o intuito disso aqui, olha, de como se tornar uma família, adorar o Senhor Jesus, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros
e levar pessoas ao Evangelho. Então, por isso que aqui, nós, ao atingirmos 16 pessoas, nós já precisamos, obviamente, se tiver um líder pronto, já não perder tempo em multiplicar, porque nós precisamos zelar pelo bom cuidado, né? Porque uma coisa é você ir para o safari amazônico com 5 filhos ou 6 filhos. Outra coisa é você ir para o safari amazônico tendo que cuidar de 16 filhos. É complicado, sim ou não? É muito complicado. Então, uma célula, quando ela atinge 16 pessoas, ela já precisa se preparar para a multiplicação. E aí, a gente vai chegar ao tão sonhado, irmão Manuel, de termos pequenos grupos. Porque imagina, irmão, uma igreja de 300 pessoas. Coisa linda, né? Quando a gente olha daqui de cima, 300 e poucas pessoas. E aí a gente imagina assim, meu Deus, quem é que está cuidando dessas 300 e poucas pessoas? Agora, quando nós temos líderes preparados, né? Líderes que amam vidas, líderes que amam pessoas, líderes que amam a Jesus, por isso que cuidam, né? Jesus falou, né? Pedro, tu me amas, então cuida, né? Se tu me amas, Pedro, de verdade, cuida. Agora imagine, irmãos, a gente olhar para essas 300 pessoas e a gente visualizar, uau, vamos pegar essas 300 pessoas, de 300 pessoas, a cada 10 pessoas, existe um líder que cuida com muito amor dessas pessoas. Olha só que coisa legal, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Porque, irmãos, eu nem Ágata, a gente não tem como, às vezes, decorar o nome de 300 pessoas, gente. Não tem como eu e Ágata, a gente saber a realidade, a necessidade de cada pessoa. Mas um líder que está lá cuidando dessas 10 pessoas, o líder, no mínimo, ele sabe o nome de cada pessoa. E o líder, por conviver, por caminhar, por cuidar dessas pessoas, tem aproximação, tem relacionamento, ele consegue saber a necessidade de cada ovelha. Ele consegue saber a realidade de cada ovelha. E aí fica bem mais fácil, e é isso que Deus se preocupa. É essa preocupação santa que tem no coração de Deus. Todo mundo discipulado, todo mundo cuidado. Amém? Então, não é novo, célula não é novo, irmãos. A gente vai ver aqui, ó, por exemplo, Colossenses capítulo 4, verso 15, diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19, as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila, Priscila, os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Último texto, Filemão, capítulo 1, verso 2. Quem nunca leu Filemão só tem um capítulo. Só tem um capítulo. Filemão, capítulo 1, verso 2, diz, ó, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Olha só, então a igreja de Cristo já se reunia nas casas lá no tempo de Jesus, gente. E a gente vai ver que antes de Jesus ser crucificado, tinha uma célula na casa de Jesus, Marcos capítulo 2, aquela famosa história do paralítico, né, que os 4 amigos tentaram levar aquele paralítico para Jesus pela porta, mas como tinha muita gente, eles não conseguiram, eles tiveram a ideia de pegar o paralítico e por cima do telhado, quebrar o telhado e colocar o paralítico no meio da sala onde a célula de Jesus estava acontecendo. Então, célula não é modismo,
Célula é a igreja de Cristo reunida nos lares. Você pode aplaudir o Senhor pela sua célula? Amém? Então hoje nós vamos falar nada mais nada menos sobre as 5 funções da célula. As 5 funções da célula. Porque a célula, para ser célula, escute, meus amores, ela precisa estar vivendo as 5 funções de uma célula. Porque senão, não é célula, irmãos, é uma reunião de amigos, sabe? É uma reunião semanal, é uma reunião que não tem sentido algum, né? É uma reunião que, sei lá, é uma reunião de amigos, reunião de amigos de igreja. Então, a célula, para ser célula, ela precisa estar vivendo as 5 funções da célula. E a primeira função que a gente pode encontrar em uma célula, para ser célula, é essa aqui, olha. A primeira função, evangelismo e integração. Evangelismo e integração. A célula, meus irmãos, ela precisa estar vivendo isso daqui. A função de uma célula é isso aqui, olha. Precisa ter evangelismo e integração. Porque o evangelismo, eu trago pessoas novas. E a integração, eu preciso saber transicionar essas pessoas novas com a sua nova família, que vai ser as pessoas da célula que ele vai conhecer. Então, uma célula, para ser célula, ela precisa estar em constante evangelismo, porque senão a célula não cresce. Fica aquela célula minguada, fica aquela célula morna, fica aquela célula, né? A famosa célula, aqui todo mundo é unido, ninguém entra e ninguém sai. Ninguém sai, mas também ninguém entra. Então isso não é célula, gente. A célula, ela precisa estar vivendo isso aqui, ó, evangelismo. Como atrair outras pessoas ao Senhor Jesus? E aqui, irmãos, tem vários métodos, tem várias estratégias que a gente pode estar falando. Eu acho que hoje não vai dar tempo, tá bom? Mas no decorrer, aí os líderes podem reunir com os discípulos na célula e quem sabe até no momento da visão, né, do MDA, poderão estar falando mais sobre as estratégias de evangelismo. Mas eu tenho algumas aqui, por exemplo, aplicando o projeto Natanael ou algum projeto de evangelismo. Eu lembro que há muito tempo atrás nós fazíamos um jantar onde nós preparávamos, 30 dias antes, nós orávamos por 3 pessoas na célula, né? 3 amigos não evangélicos, né? Ou quem sabe afastados de Jesus, afastados da igreja. Nós orávamos, nós colocávamos uma árvore, né? E a gente fazia uma árvore assim de cartolina, né? Ou então qual é aquele material? Papel emborrachado, né? E aí a gente coloca, cada integrante da célula orava por 3 pessoas e jejuava por 3 pessoas, né? A gente fazia isso. E aí toda a célula a gente orava, a gente fazia um ato profético, né? A gente colocava as mãos, era coisa linda. Todos da célula, num só propósito, né? Orando, Jesus salva essa pessoa, salva, entra com salvação, jejuando e orando. E no final dos 30 dias, a gente fazia um jantar, né? Onde essas 3 pessoas que foram intercedidas, né? As pessoas oravam por essas 3 pessoas, elas eram convidadas a participar desse jantar, né? E aí aquele jantar, a gente fazia aquele jantar amoroso, né? Aquele jantar bem amigável, né? Nada forçado, nada, né? É só para a gente se relacionar. E eles não sabiam, né, que durante os 30 dias o nome deles estavam ali naquela árvore, né? Onde a gente orava por eles, né? E muitas das vezes nós fazíamos o apelo ali, gente, quem aqui sente no coração de entregar sua vida para Jesus? E volta e meia tinha pessoas que no jantar ali levantavam a mão e diziam, eu quero me entregar para Jesus. E era uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Então,
o projeto Natanael, ele traz novas pessoas para a célula, né? Isso é uma forma de evangelismo. Tem também grupos de evangelismo, que é o GE. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso, porque requer um pouco de tempo. Prometo futuramente eu trazer só algo sobre GE, que é uma ferramenta muito poderosa. Inclusive, hoje na reunião, o pastor Juvenal falou isso para a gente de novo. O fator Barnabé, gente, tudo com princípio bíblico, né? Tudo com fundamento bíblico. Né? O fator Barnabé, muitos aqui sabem, né, que Barnabé foi aquela pessoa que introduziu, que integrou Paulo à igreja. Lembra que quando Paulo se converteu, as igrejas desconfiavam, né, ou desconfiaram da conversão de Paulo, né? Então a gente pode imaginar que as igrejas, quando elas sabiam que Paulo iria visitar a igreja, botavam segurança lá na porta e diziam: olha, se Paulo entrar aqui, não deixa ele entrar não. Porque Paulo, ele era um homem que perseguia os cristãos, né? Matou muita gente, torturou muita gente, e Paulo teve encontro com Jesus. Só que Paulo se converteu, e aí as igrejas fechavam as portas, ao invés de abrir as portas para Paulo entrar na igreja. E aí, Barnabé, quando soube disso, ele disse: não, eu vou cuidar de Paulo. Eu vou integrar Paulo, né? Eu vou discipular Paulo. Então, Barnabé foi aquela pessoa que soube integrar Paulo. Por isso, meus irmãos, evangelismo e integração são as duas asas de um avião para que a célula viva essa função e essa célula ela viva constante crescimento. Não é uma célula parada, né? Sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos rostos, sempre as mesmas, né? Não, tem que ter visitantes, tem que ter pessoas novas. Agora, não adianta só trazer, tem que saber integrar, né? Tem que saber integrar. Por exemplo, pessoas novas na célula chegaram, e aí, né, a célula está rolando, no final da célula acaba, tem o momento da comunhão, não tem? Da comunhão, e aí o que acontece? A gente não pode deixar aquela pessoa que está visitando a célula separada no cantinho. Então, quando eu faço isso, eu não estou sabendo integrar. Por isso que o líder de célula, ele precisa estar atento, né? Os auxiliares da célula precisam estar atentos, né? Os discipuladores precisam estar atentos a não permitir panelinha no final da comunhão da célula. Olha para o teu irmão e diga assim: aqui não é permitido panelinha. Fala para ele aí. Fala assim: aqui é só panelão. Porque você já pensou, você traz um convidado para a célula, aí no final da célula, eu vou me reunir só com os que eu já conheço. Eu vou me reunir só com a minha panelinha. Aí o convidado fica lá, né? Fica lá de escanteio. Aí ele fica olhando, aí para disfarçar, né? Ele fica no celular, né? Aí tipo assim, poxa, eu estou sozinho aqui, ninguém veio me chamar para conversar, aí eu fico sozinho aqui no celular. Aí ele olha para o relógio: pois é, gente, eu já vou embora. Nunca mais ele volta para a célula. Amém ou não amém? Então, a gente tem que saber integrar com todo amor e carinho essas pessoas novas que estarão chegando na nossa célula. Então, fala para o teu irmão e diga assim: olha, evangelismo e integração, irmão. Quantos creem que as nossas células esse ano crescerão de uma forma extraordinária? Você pode aplaudir o Senhor bem forte aí no seu lugar? Vai ter muita multiplicação esse ano, gente, em nome de Jesus. Amém? Segunda função da célula é esse daqui, meus amores. Olha isso aqui, ó. Pastoreamento e discipulado. Pastoreamento e discipulado. As pessoas estão vindo para a nossa célula, eu apliquei o evangelismo, elas estão vindo, estão gostando da célula, já vieram até para a igreja, gostaram da igreja. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pastorear. Elas já foram muito bem integradas, né? Encontraram de fato um ambiente de família ali. E agora eu preciso o quê? Pastorear e discipular. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nem todo mundo foi chamado para liderar uma célula. Posso ouvir um amém? Mas todos nós fomos chamados para cuidar de pelo menos uma vida. Entendeu?
pelo menos uma vida. Jesus não disse assim: ide por todo o mundo, não, portanto ide e sejam líderes de célula. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse assim, olha, portanto ide e façam discípulos de todas as nações. Olha para o seu irmão e diga assim: Jesus nos chamou para cuidar de uma vida, de pelo menos uma vida. E a célula é o melhor ambiente para que isso aconteça, irmão. Então a célula, para ser célula, ela precisa evangelizar, para trazer novas pessoas. Toda a célula precisa ser uma célula treinada. O líder precisa treinar bem os seus membros para saber integrar as novas pessoas que estão visitando, senão eles não voltam mais. E segundo, tem que ter pastoreamento e discipulado. Como cuidar bem das pessoas para não perder nenhuma? Cada pessoa é pastoreada pelo próprio líder da célula. O líder da célula, ele precisa, meus irmãos, ele precisa pastorear. Mas, dentro dos membros, digamos aqui um líder de célula, ele tem 10 membros na célula dele. Ele tem responsabilidade de pastorear, né? O que o pastor faz? O pastor, ele cuida da ovelha, ele ora pela ovelha, ele visita a ovelha, né? Ele intercede, ele procura saber, como diz a Bíblia, como está o estado da ovelha. Por que você não veio para o culto, querido? Né? Você está precisando de oração, está precisando de uma visita. Você pode ver um dia aí para a gente tomar um café junto, né? Ele vai estar pastoreando, né? Então, além de pastorear, ele também tem a responsabilidade de discipular pessoas da sua célula. Então, ele precisa discipular, e aqui a gente orienta, em uma célula, a pessoa, ela escolher 3 discípulos, não mais que 3, tá bom? Não mais que 3 discípulos na célula, tá bom? Modelo de Jesus, Pedro, Tiago e João, a não ser que, pastor, eu vivo integralmente da obra, 24 horas disponível para Jesus, eu quero discipular mais. Aí é uma outra situação, tá bom? É uma outra situação, tá bom? Então, a gente não pode querer ganhar o mundo abraçando, a gente vai se perder, né? Então, não mais que 3 discípulos para discipular na célula, né? Teve um tempo que alguém falava assim, pastor, não tem o MDA 3 que o senhor ensina? Aqui é MDA 4. Eu falei, meu Deus, MDA 4, onde é que esse irmão viu isso? Será que o pastor ele, será que ele não ensinou isso? Entendeu? Então, não mais que 3 discípulos. Então, obviamente, que são aquelas 3 pessoas que querem ser discipuladas, não é obrigado, tá bom? Não é por força, não, eu agora vou te discipular, não é assim, né? O discípulo, o líder, ele precisa ter a percepção de que aquela pessoa, ela está querendo ser discipulada, né? É aquela pessoa que não falta tadel, ela quer jogo, ela não falta célula, ela não falta culto de celebração, né? Então ela quer ser discipulada, né? Ela quer ser tratada para viver coisas maiores em Deus, amém? A ovelha, muitas das vezes, a ovelha ela não tem muito compromisso, né? A ovelha, ela vem na igreja de vez em quando, né? A ovelha, muitas das vezes, ela não dizima. A ovelha, ela não quer muito jogo, mas ela precisa ser amada e pastoreada, crendo que lá na frente, ela vai ser um poderoso discípulo de Jesus. Amém ou não amém? Então, o líder, ele precisa estar atento para isso. Olha, eu não vou, aqui eu tenho meus 3 discípulos, mas eu vou pastorear. E os discípulos que estão sendo discipulados também podem ajudar o líder de célula a pastorear as outras ovelhas. Então, tudo isso que eu estou falando precisa estar acontecendo na célula, irmãos. Tá bom? Precisa estar acontecendo, porque senão, irmãos, a célula vai ser uma célula minguada, parada, né? E água parada não é bom para ninguém, tá bom? Então, se possível, discipular os membros dentro da própria célula. Se possível, discipular os membros dentro da própria célula. Às vezes, algumas situações,
de que um discípulo é de uma célula, mas ele quer ser discipulado pelo líder da outra célula, né? Se possível, discipular os membros dentro da própria célula. Amém ou não amém? Cada pessoa da célula deve ter um discipulador. Volto a repetir, não é obrigado, tá bom, gente? Não é obrigado, que a gente não obriga ninguém a nada, tá bom? Ainda bem que está gravado aqui, depois você pode mandar esse vídeo aí para os teus irmãos aí, para os teus amigos. Aqui, a gente não obriga ninguém a nada, tá bom? A gente orienta, tá bom, meus irmãos? Então, a segunda função para a gente correr é pastoreamento e discipulado. Terceira função de uma célula é isso aqui, olha, comunhão e relacionamento. Comunhão e relacionamento. Como aprofundar o relacionamento e a maturidade na família de Deus. Interessante isso daqui, olha, em João capítulo 17, verso 21, a oração de Jesus, ele ora por relacionamento. Olha o que Jesus está falando aqui, gente. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus está orando a Deus aqui, meus amores? Por relacionamento, por comunhão. Agora, irmãos, aqui tem dois tipos de significado de comunhão. Tem aquela comunhão que você está com seus discípulos, que você sai para comer uma pizza, que você sai para ir para Ponta Negra, aquela comunhão que você sai para ir jogar um futebol, ou vai para o boliche, ou vai para um sítio, né? A gente tem essa comunhão. Mas tem uma outra comunhão, que é a comunhão com Deus. O líder, ele precisa, irmãos, se preocupar não somente com aquela comunhão física. Vocês estão me entendendo, gente? Não somente em se reunir para comer. Isso é muito importante, tá bom? Mas não é tudo. O líder, ele precisa se preocupar em gerar na célula a comunhão espiritual, gente. Aquela comunhão com Deus, onde o discípulo tem plena comunhão com Deus, tá bom? Comunhão e relacionamento. A célula deve ser como um grande purê de batatas. Fala para o teu irmão, purê de batatas, irmão. A célula deve ser uma expressão da família de Deus. Um ambiente familiar onde todos se amam, onde todos se ajudam. Amém ou não amém? A célula, ela é a expressão da família de Deus. Tomar café junto e ter momentos de encontro para a comunhão. Interessante, meus irmãos, que células que não crescem, presta atenção, células que não crescem são células que só se reúnem na quarta-feira. A gente sabe que a célula que só se reúne uma vez por semana na casa é somente 30% da vida da célula. É muito pouco, gente. É muito pouco. Então percebe que se uma célula ela só está vivendo 30% da vida dela, a qualquer momento ela morre, o coração vai parar de bater. 70% são as atividades extracélula. Vocês estão entendendo? É aquele dia que o líder, ele programa um momento extra célula com seus membros, né? Aí sim, aí leva, gente, vamos para Ponta Negra, gente, vamos para um sítio, gente, vamos fazer um churrasco, gente, vamos comer uma pizza junto, gente, vamos participar do safari amazônico lá da André e do Eric, vamos estar junto. Gente, vamos dia 4 para o passeio da igreja, vamos lá, todo mundo junto. Então isso é gostoso demais, gente. Entendeu? É gerar relacionamento, é gerar, sabe, aquele ambiente familiar. Então, a célula que vive isso, irmãos, é uma célula que está em constante crescimento. É uma célula que não para de crescer por nada. A nossa unidade atrai o povo de Deus. A nossa unidade,
a nossa unidade atrai o povo para Deus. Atos 2:47. Quarta função da célula é isso aqui, olha. Treinamento de líderes. Treinamento de líderes. A célula é o melhor campo para se treinar novos líderes. Tá bom? Então, o líder de célula, os discipuladores, eles estão ali, ó, sendo treinados, né? Como o pastor Juvenal falou hoje, né? O meu pastor Juvenal falou hoje na reunião, a matéria-prima, né? A matéria-prima está lá na célula, né? As pessoas. Lembra aquele texto que diz assim: orai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Só que a gente lê esse texto, a gente imagina assim, já vai chegar tudo pronto. Os trabalhadores que Deus vai mandar, todo mundo já vai estar sabendo de tudo. Não, irmãos. Jesus vai mandar para que eles sejam treinados por nós para serem trabalhadores segundo o coração de Deus. Então, já está todo mundo lá, né? Eu tenho 10 aqui que eu estou cuidando. Eu, com a unção que Deus derramou na minha vida, com aquilo que eu tenho aprendido com a minha liderança, com os materiais, na escola ministerial, aquilo que eu aprendo no Tadel, eu vou botar em prática, né? Lembra que Davi, quando foi se esconder de Saul, fugindo de Saul e foi se esconder na caverna de Adulão? Lembra que depois chegou lá, quantos homens? 600, né? 600 homens? Eu acho que foi isso, né? E os caras não chegaram pronto não, irmãos. Os caras eram endividados, estavam devendo Serasa em Israel, almáticos, né? Feridos de alma, era esse tipo de gente. E aí Davi fez o quê? Treinou os caras. Davi disse assim: olha aí, ó, a matéria-prima Deus está mandando. Deus está mandando a matéria-prima, a matéria-prima, a matéria-prima. Então eu vou fazer. Eu sou, né? Aqui o líder, ele é como se fosse o oleiro, né? Aqui, mexendo aqui no barro, aqui, ó, mexendo, lapidando, aqui, tá? Aí Deus, através de Davi, transformou 600 derrotados a 600 valentes de Davi que guerrearam ao lado do rei e trouxeram muitas e muitas vitórias para Israel. Entendeu, gente? Então a gente não pode descartar ninguém. Ah, aquele ali não quer nada com nada. Ah, aquele ali não quer nada com nada. Não, irmãos. A gente não pode descartar ninguém, porque uma hora o Espírito Santo entra dentro dessa pessoa e essa pessoa explode. Amém ou não amém? Então, treinar novos líderes. E a pessoa que está na célula, ela precisa estar aberta a esse treinamento, né? Deus, eu sou apaixonado pelo Senhor, me usa. Usa a minha vida, Jesus. Usa a minha vida. Aí, Deus ouve a oração e toca no líder da célula. Rapaz, eu estou sentindo de botar aquele irmão para dar a palavra do MDA. Irmão, você pode, querido, dar a palavra do MDA hoje? Irmão, como eu orei para Deus me usar e Deus está usando a sua vida, meu líder, para me colocar na escala e tal. Então, os liderados, os membros da célula, é preciso ter isso no coração. Ser acessível e disponível. Amém? Quem é discípulo aqui? Levanta a mão, discípulo aqui. Você pode ficar de pé e olhar para o seu líder agora e dizer assim: meu líder, pode me usar, meu líder. Fica de pé, todos os membros. Assim, meu líder, pode me usar, meu líder. Minha líder, pode me usar. Olha que coisa linda aí, ó. Todo mundo querendo trabalhar para Jesus. Oh, glória, isso é avivamento. Fala para ele: me usa, meu líder. Conta comigo. Eu quero ser treinado. Fala para ele: ó, me treina, meu líder, me treina. Eu estou aberto ao treinamento. Eu quero ser uma bomba na mão de Deus, meu líder. Coisa linda, gente, isso é avivamento. Eu estou vivo. Amém, meus irmãos? Todos sendo fiéis no treinamento avançado de líderes Tadel, né? Aqui é onde a gente derrama as instruções para sermos treinados cada vez mais pelo Senhor.
Amém ou não amém? E em último lugar, meu tempo já se foi, já acabou meu tempo, é crescimento e multiplicação. Tudo que acontece na célula é para que chegue a essa quinta função. Crescimento e multiplicação. Vamos repetir juntos? Crescimento. Vamos fazer o seguinte. Não, aqui, vamos lá. Aqui fala crescimento e aqui multiplicação. Só que vocês sabem que vocês estão em menor número, né? Então vocês têm que gritar mais alto que... Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez. Irmãos, essa é a nossa linguagem. Ah, sabe, pastor, só esse pouquinho tá bom. Só esse pouquinho. Só isso aqui, pastor. 4, 5, 6, tá bom. Não, irmãos. A linguagem de Deus é crescimento, gente. Lá no livro de Gênesis tem vários versículos de Deus falando: crescei e multiplicai, crescei e multiplicai, crescei e multiplicai, crescei e multiplicai, crescei e multiplicai. É por isso que a quinta função de uma célula que explode em crescimento é crescimento e multiplicação. Como fazer com que toda a terra se encha da glória do Senhor? A célula deve ser um organismo vivo que cresce e se multiplica. É mais fácil as pessoas irem à reunião da célula do que no culto. Na célula a pessoa não precisa ir de calça, vai de bermuda, um chinelo. É um lugar mais, mais informal. Não deve se esperar que as pessoas venham do culto para as células. São as células que devem encher os cultos de celebração. Uma vez eu falei isso numa reunião. Não é a igreja que lota as células. São todas as células que fazem lotar a igreja local, irmãos. É o contrário. Entendeu, meus amores? Antes de multiplicar as células, elas devem crescer numericamente. É impossível multiplicar se não houve crescimento numérico, a conta não fecha, tá bom? Então, meus irmãos, nós estamos trabalhando para isso, para crescer e multiplicar. Não adianta nós, a igreja de Deus, ter uma outra linguagem que não seja a linguagem de Deus. A linguagem de Deus é crescimento e multiplicação. Sabe por que nós fomos alcançados? Porque antes de chegar em uma célula, a célula já vivia crescimento e multiplicação. E quando Jesus falou crescer e multiplicai, Jesus já estava pensando na minha salvação e na tua salvação. Se a gente não pensar em crescer e multiplicar, automaticamente a gente está dizendo para Deus: eu não quero que a minha família seja salva. Eu não quero que os meus amigos sejam salvos. Porque crescer e multiplicar fala que a célula, ela atingiu numericamente um número tão grande. Pessoas estavam perdidas e agora são salvas. Pessoas estavam na beira do inferno e agora elas estão com passaporte para morar eternamente com Deus. Cresceu, vamos multiplicar. E aí aquela célula de 16 pessoas multiplica, ela torna menor de novo. Vamos cuidar com amor, vamos cuidar. Aplicar as 5 funções na célula e depois ela cresce de novo. E assim, meus irmãos, de 15 células, nós vamos parar para 500 células para a glória de Deus. Fique de pé no seu lugar. Então essas foram as 5 funções de uma célula MDA. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: nós vamos crescer muito esse ano. Fala para ele: nós vamos crescer muito esse ano. Mas fala com alegria, dá um sorriso do rosto de Jesus aí. Nós vamos crescer muito esse ano.
para a glória de Deus. É ano do avanço. Olha essa águia aqui. Deus está renovando as forças da Igreja da Família com as forças da águia. Em nome de Jesus. Fala para o seu celular, olha, nós vamos voar esse ano. Nós vamos voar com asas de águia. Nada de asa de galinha, asas de águia. Abra os seus braços aí, abra os seus braços. Esse ato profético, Deus vai fazer a gente voar esse ano, além das alturas, além das adversidades, além de tudo aquilo que o inimigo tenta nos paralisar. Deus nos fará voar alto para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver, Senhor, esse crescimento. Nós queremos viver, Senhor, essas promessas que o Senhor tem para nós. Queremos viver, Senhor, os teus planos, os teus projetos que são maiores e melhores que os nossos. Deus, usa a nossa vida. Usa, Senhor Jesus, aquilo que somos e aquilo que temos, para que o teu reino seja cada vez mais enorme nessa cidade. Deus, oramos por essa cidade, que haja salvação nessa cidade, que haja libertação nessa cidade. Pai, salva a nossa família, salva os nossos amigos, salva, Deus, te revela como um Deus salvífico, como um Deus redentor, como um Deus que ama cada pessoa dessa cidade. Nós declaramos que o avivamento que começou em Santarém vai se estabelecer na cidade de Manaus. Manaus só terá um Deus, Manaus só terá um Senhor, Manaus só terá uma família, o Senhor Jesus como Senhor, o Deus Pai como Deus Todo-Poderoso, e uma só família, a família de Jesus, a família do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus.